Mas shalom, povo de Deus, como vai a sua paz? Eu me chamo Simone, sou do Ministério Casa de Adoração e estou aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. No livro de Mateus 17, vai trazer um relato de um menino endemoniado, onde os discípulos não resolveram aquela situação pela falta de fé. E Jesus ficou muito bravo com aquela situação, porque os discípulos já acompanhavam Jesus há algum tempo. E Jesus vai usar os recursos disponíveis para conversar com seus discípulos. E ele vai usar o grão de mostarda, que inclusive até nos dias de hoje em Israel é muito comum de se ver. E ele diz: tá vendo essa semente de mostarda? A sua fé precisa ser como ela. Se a sua fé for como uma semente de mostarda, você vai ter condição de falar para esse monte: sai daqui e vai para lá. E o monte vai agora. Mas você precisa entender que na região onde Jesus estava, era uma região extremamente rochosa, de pedras vulcânicas, um solo duro, difícil de trabalhar. Caso você quisesse plantar alguma coisa, e quando ela cai ali nesse solo, não tem adubo, porém ela pode cair ali entre as pedras, e aí é onde você precisa entender como o grão de mostarda age. O grão de mostarda, ele é persistente. O grão de mostarda, ele é incansável, ele é obstinado, ele é constante, ele é paciente. Independente do solo onde ele está, independente do solo onde essa semente caiu, na falta de água, na falta de adubo, na falta de chuva, ela é inabalável. E como qualquer outra semente, ela vai subir em direção à luz. E naturalmente, na região da Galileia, que é uma região rochosa, que é uma das coisas que você precisa saber para compreender o que Jesus explicava para os seus discípulos, é que Israel é um país muito pequeno, então tudo lá é muito pequeno. Por exemplo, quando se fala Rio Jordão, nós temos a ideia dos nossos rios aqui do Brasil, né? Os rios caudulosos, grandes, né? Porém, o Rio Jordão é como se fosse um córrego para nós. Quando se fala Mar da Galileia, para nós é como se fosse um lago. E como, da mesma forma, quando se fala Monte Tabor, é como se fosse uma colina, por exemplo. Então os nomes são grandes para uma dimensão pequena. E nessa região que Jesus estava, na região da Galileia, havia muitas pedras, uma em cima das outras. Pedras rochosas, pedras vulcânicas. E isso é chamado um pequeno monte em Israel. Às vezes um monte de 1 metro, 2 metros de altura era chamado de montanha. Então, por ser um país pequeno, as coisas pegam dimensões muito grandes. E debaixo dessas pequenas rochas, dessas pequenas montanhas, começavam a nascer a mostarda. E ele começa a crescer, e ele começa a empurrar aquele monte para os lados. E aí nasce aquela árvore incrível, né? A mostarda. Não importa a pressão que está sobre você, as lutas, as dificuldades, os desafios, seja constante, persista, seja incansável. Olhe para a luz. A fé é isso. A fé não é sentimento. Como o grão de mostarda, ele decide crescer, não importa os desafios. Isso é fé. Isso fala mais sobre decisão. E a atitude de fé está relacionada à ação. Porque o grão de mostarda, ele não ficou lá paradinho, de braço cruzado, esperando a pedra. Deixa a pedra sair para eu poder crescer. Quando ela sair, aí eu penso se eu vou crescer. Aí depois eu vou pensar. Não, ela não fez isso. Tá? A lição é essa. Independente do desafio que te espera, ela está crescendo, ela está agindo, ela está movimentando. Amém?